Então, gente, vamos agora ao nosso quarto e último vídeo desta aula sobre a teoria estética de Adorno. E, conforme dito, né, anteriormente, neste vídeo falarei a respeito do conceito de obras de arte autônoma, conceito que, como já dito também, né, ele se contrapõe diretamente ao conceito de mercadorias culturais, ou seja, aos produtos que são constituídos pela indústria cultural. Então, penso que uma forma, né, de iniciarmos, né, a tratativa do conceito de obras de arte autônoma seria dizer que antes de tudo, é, as obras de arte autônomas são toda e qualquer obra de arte é, que, que consegue se constituir, né, que consegue se formatar, digamos assim, a quem ou para além do círculo, né, constituído pela indústria cultural. Ou seja, são obras de arte que têm a capacidade de serem construídas, digamos, numa esfera que vai, de certa maneira, além da indústria cultural, né? E isso por vários motivos. E sempre que pensamos em obras de arte autônomas, né, obras de arte autênticas, no pensamento estético de Adorno, podemos sempre pensar de fato como em termos dessa oposição, contraposição, né, com as mercadorias culturais. Dito de maneira bastante resumida, podemos pensar as obras de arte autônomas como o extremo oposto do que são as mercadorias culturais. Ou seja, se nas mercadorias culturais identificamos, né, constatamos o fenômeno da desertificação, em alemão Entkunstung, que é um dos conceitos, né, enfim, importantes para designar as mercadorias culturais. Por outro lado, para falarmos das obras de arte autônoma, das obras de arte que são autônomas, né, obras de arte que se constituem para além da indústria cultural, falamos, né, do princípio de construção. Mas de modo ainda mais próprio para caracterizar as obras de arte autônomas, falamos, né, de uma dialética entre expressão e construção. E o que é que isso significa? Bom, né, eu acho que antes de tudo valeria a pena esclarecer qual é o elemento dialético desta relação, né? E o elemento dialético dessa relação é justamente o elemento relacional, dinâmico, ou seja, né, de dupla implicação entre esses dois âmbitos, né, o da expressão e da construção. E que na obra de arte é próprio, ou até mesmo uma exigência da obra de arte. E, resumidamente, por quê? Né? Porque a obra de arte enquanto tal, ela exige que o compositor, né, falando de música, por exemplo, falando aqui da música em específico, tanto que o compositor ele expresse na constituição da obra elementos da sua subjetividade, né, ou seja, tanto desejos como afetos ou mesmo princípios, né, intelectuais subjetivos próprios à constituição da obra de arte, mas também, né, que se coloque, que se expresse em termos de um cânone já constituído na história da arte, né? E aqui entraria a questão da construção. Então, aqui em resumo, na esfera da expressão, é a esfera onde o artista propriamente tem um lugar para se expressar, né? Um lugar para dar voz, né, a si mesmo, aos seus desejos, aos seus afetos,
as suas aspirações intelectuais, e por outro lado a construção é a exigência própria da obra de arte, ou seja, as formas artísticas que se colocam de alguma maneira independente do sujeito e que exigem e interpelam esse sujeito para se conformar a elas, né? É, e, né, e aqui falando, né, como complemento dessa expressão, ou melhor, da expressão desse princípio, né, que seria o princípio da expressão e construção, próprios a obras de arte, né, exigidas pelas obras de arte autênticas, né, ou autônomas, podemos falar, né, do conceito de material, outro conceito central para Adorno caracterizar as obras de arte autônomas. E o que viria a ser propriamente o material, né? O material, em resumo, é aquilo que se dá na esfera da construção. Ou seja, né? É um movimento imanente das formas artísticas que se configuram, né? Tanto histórica como socialmente, né? E, portanto, né? Uma vez que todo tempo histórico teriam suas formas canônicas de arte, né? Suas formas canônicas artísticas. O movimento do material ele, ele é extremamente mutável, uma vez que a cada época histórica terão as suas formas predominantes, né? E é um movimento imanente porque, basicamente, em termos adornianos, né, Adorno vai dizer que a obra de arte coloca as regras a si mesmas, né? Ou seja, que em cada tempo histórico, em cada época, terá aquelas formas artísticas predominantes que de alguma forma estão para além das vontades conscientes artísticas. Embora, inclusive, vale a pena ressaltar que o material também determina as vontades artísticas, né? Então é um movimento que se dá tanto na esfera do sujeito como na esfera da constituição das obras, né, de arte propriamente ditas. Uma vez que esses âmbitos, né, estão extremamente relacionados, né? Uma vez que não há obra de arte sem sujeito que a constitua, mas também não há arte sem os objetos artísticos que o prefiguram, né, ou determinam. É, e além, enfim, né, dando continuidade ao fenômeno ou ao conceito de obras de arte autônoma, também poderíamos destacar é, uma outra característica que é central, né, às obras de arte enquanto tal, que é a questão da dialética todo e partes. E mais uma vez, como contraponto às mercadorias culturais constituídas pela indústria cultural, ou seja, né, enquanto as mercadorias culturais são desprovidas dessa dialética, uma vez que, como Adorno e Horkheimer bem colocam, o todo e as partes nas mercadorias culturais são desconexas, ou seja, as partes elas poderiam simplesmente ser removidas, uma parte pode simplesmente ser removida e substituída por outra numa mercadoria cultural, né? Enquanto que na obra de arte autônoma há uma relação mesmo dialética, né? De dupla relação, de dupla constituição entre esses âmbitos, uma vez que o todo determina as partes e as partes, por sua vez, constituem um todo. O que isso significa? Significa que, numa obra de arte autônoma, né, em vista desse princípio, né, da operação desse princípio, se constitui mesmo uma unidade orgânica. O que significa? Significa que, uma vez constituído, há mesmo um sentimento, né, para o sujeito que contempla, de unidade ou mesmo de organicidade, em termos de que
no sentido que nada ali poderia ser tirado ou acrescentado. Então é um sentimento de completude que se dá diante da obra constituída, né? Ou seja, diante da obra de arte autônoma. Bom, né? E eu acho que um último elemento a se destacar das obras de arte autônomas seria o seu poder crítico ou o seu poder, né, de emancipação possível, né? Ou seja, o poder de emancipação possível que as obras de arte elas contêm em si mesmas. E é inclusive interessante notar, né, que mais uma vez aqui, aliás, aqui retornamos ao que foi dito no início dessa aula, que é a conformidade da estética de Adorno a um programa da teoria crítica da sociedade. Porque se com as mercadorias culturais temos, aqui falando em termos rápidos, né, um diagnóstico da reificação, por outro lado, com as obras de arte autônomas, constituímos de modo mais próprio o horizonte de emancipação possível, ou seja, o horizonte de superação da reificação constituída pelo capitalismo tardio, né, a partir da indústria cultural. Então, as obras de arte autônomas, retomando aqui, elas teriam esse poder crítico de emancipação possível. E isso principalmente porque, como já dito inclusive nesse vídeo, né, as obras de arte autônomas elas têm o poder de não somente de ir além da esfera da indústria cultural, ou seja, a esfera da reificação, da alienação, mas de se opor a essa esfera, né? Ou seja, a criticá-la, a pôr os fundamentos dessa esfera da reificação em questionamento e, portanto, fazer com que não somente a arte ela se torne possível, mesmo numa esfera, né, onde a reificação predomina, ou seja, a esfera da indústria cultural, mas também pensar a possibilidade da humanidade propriamente dita, ou seja, a capacidade, a possibilidade de constituição de sujeitos que consigam ir além da alienação, né? Então, portanto, na esfera da obra de arte autônoma, assim como também a indústria cultural tem o poder de construir a sua própria esfera, podemos pensar, né, que a obra de arte autônoma também tem a sua peculiaridade tanto na constituição de uma produção artística como também de uma recepção. Uma vez que essa recepção, né, a recepção a recepção, ou seja, os sujeitos que se relacionam com as obras de arte autônoma, consequentemente vão ser sujeitos que tendem à autonomia, que tendem à capacidade de julgar, que tendem propriamente, né, portanto, à emancipação. Uma vez que a atenção, por exemplo, é uma das características principais, uma das exigências principais feitas ao público da obra de arte autônoma. Uma vez que, devido às suas capacidades estéticas elaboradas, por sua vez a recepção deve se conformar à elaboração da obra e consequentemente, né, precisar ter mais atenção para usufruir da obra. No caso da música, por exemplo, como é bem colocado, né, pelo Adorno, numa obra como Filosofia da Nova Música, por exemplo, para compreender as obras de Schoenberg, um dos compositores digamos assim, principais, né, do século XX, da segunda escola de Viena, devido a toda a complexidade das suas obras, por sua vez é exigido imensamente dos sujeitos para que a compreendam, e isso, né, inclina-se, né, tende à constituição de novos sujeitos, de novas subjetividades,
que vá para além da indústria cultural. Então, acho que uma boa forma de concluirmos, né, é mais uma vez trazer à tona essa distinção, né, esse par de opostos que a própria indústria cultural, inclusive, né, tem a sua contribuição, né, ou seja, na esfera da indústria cultural temos as mercadorias culturais, que por sua vez constitui uma esfera da produção e recepção, massificados, padronizados e reificados, e por outro lado, enquanto oposição às mercadorias culturais, temos a obra de arte que ainda se configura enquanto tal, ou seja, as obras de arte autônomas. E estas, né, também teriam seus impactos tanto na esfera da produção, ou seja, características estéticas que levam em conta o princípio de construção e expressão consistentes, digamos assim, também a capacidade de se opor e criticar a esfera das mercadorias culturais. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Me coloco à disposição para tirar dúvidas, para conversar. Enfim, vocês têm o meu contato, né? Estou no grupo de monitoria do portal. E é isso. Bons estudos. E mais uma vez, né? Obrigado pela atenção. E por essa possibilidade, né, de diálogo e de gravação desta aula. É isso, gente. Bons estudos.